Salve, salve galera, mais um vídeo aqui do nosso canal. Teremos confronto direto no Brasileirão, Cruzeiro e Vasco, né? Confronto pela parte de baixo da tabela de classificação. Lembrando, né, galera, a equipe do Vasco tem 40 pontos, assim como a equipe do Cruzeiro, as duas equipes com 40. Uma das duas vencer, a equipe vai chegar a 43 pontos, e 43 pontos já fica um passo de sair da zona de rebaixamento, porque a média de pontos para não ser rebaixado é entre 45 a 47 pontos, então uma das duas equipes vai estar um passo de sair da zona de rebaixamento após essa rodada. Pode ser que o jogo termine empatado também, lembrando que o jogo vai ser no estádio do Mineirão, né? Lembrando, Mineirão vazio, não tem torcedor. A equipe do Cruzeiro teve essa punição aí pelo aquele problema de invasão dos torcedores do Cruzeiro, aquele jogo contra o Coritiba, né? E dessa vez o Cruzeiro vai ser punido, né? Mais uma vez, né? O Cruzeiro tendo esse problema aí por causa desses torcedores, né? Isso se pode chamar eles de torcedores. Agora é jogo difícil, jogo com portões fechados, e o Vasco pode também tentar se beneficiar dessa partida. O Ramon Dias está tendo esses dias todo para poder treinar a equipe do Vasco. Vamos ver como que o Vasco vai entrar em campo. O Vasco que conseguiu 3 vitórias muito importantes no Campeonato Brasileiro. O Vasco, depois dessas vitórias, o Vasco chegou a 40 pontos, né? Esses 3 jogos seguidos aí foi muito bom para a equipe do Vasco. O Vasco vai tentar buscar a 4ª vitória contra a equipe do Cruzeiro. E deixa nos comentários aí, galera, quem que será que vai vencer o jogo? Será que é a equipe do Cruzeiro ou será que é o Vasco? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal. Com esse assunto, Alex, esse é um assunto que está mexendo, além de mexer com grandes clubes, grandes marcas como Cruzeiro e Vasco. Por quê? Tem muita gente de olho, o pessoal realmente vai ficar envolvido com esse jogo no Mineirão. Por quê? Porque não envolve somente Cruzeiro e Vasco. É verdade. Envolve todos os clubes que correm risco de rebaixamento. Vou falar alguns para vocês. Goiás, Bahia, Santos Futebol Clube, Internacional, Fortaleza. Eu parei aí porque se o Corinthians perder na sexta-feira pro Bahia, pode entrar o Corinthians também. Pronto. Tô sentindo que você tá nervoso, mano. Eu fico, porque é um jogo muito tenso, né? Há mais ou menos um ano, esses dois times jogaram Então, no no Mineirão. domingo, se você disser que o Botafogo se ganhar do Santos, o Santos entra no bolo também. Não, o Santos já tá no bolo mesmo antes do jogo de domingo, Alex. Tá com 42 pontos, é só olhar a tabela. Se tiver uma vitória no Mineirão, quem vencer no Mineirão, mas não vai entrando muito nessa, não. Quem vencer no Mineirão, passa o Santos. Vai 43. Vai 43. Igual o número de jogos. É realmente um sufoco muito grande. A situação muito parecida dos dois times. Cruzeiro 16º, Vasco 15º. Os dois com 40 pontos. O mesmo aproveitamento, 40,4%. Gols marcados, Cruzeiro 30, Vasco 35. Gols sofridos, 28 a 43. O Vasco tomou 43 gols. O Cruzeiro é o time dos extremos. Ele tem a 2ª melhor defesa do brasileiro e tem um pior ataque. Olha o gol do Bruno Rodrigues. Olha o gol aí, dona. Gol legal? Pra mim, gol legal. Legal! E a troca de passes foi muito boa, né? O time saiu trocando passes atrás com o William e com o Matheus Pereira, que entrou no segundo tempo. E o Bruno Rodrigues, de novo, resolvendo um problema, que é um problema crônico do Cruzeiro no ano, que é não ter um centroavante, né? O Gilberto chegou e já foi embora e não resolveu. O Rafael Elias foi mal no sábado e saiu para entrar o Arthur Gomes. O Bruno Rodrigues foi adaptado ali como camisa 9 e ele fez o gol da vitória, muito importante, né? Agora, o Autori destacou, e o Paulo Autori é muito experiente, está muito vivido nisso daí, nesse métier há muito tempo. Ele falou o seguinte, olha, não adianta nada ganhar do Fortaleza, como nós ganhamos no sábado, e perder do Vasco. Porque o jogo do Vasco é um jogo que pode nos dar uma situação de encaminhar a salvação. Sim. Eu estou com ele, esse jogo de confronto direto, é muito importante. Dos dois lados, né? Agora é muito louco, rodada a rodada, como muda, né? Muda. Como muda? Não, agora ia, pelo jeito não vai dar. Não vai dar mais. Aí vai lá, ganha o jogo atrasado e sobe. E, Alex, sendo muito sincero, não foi um grande jogo do Cruzeiro, não. Contra Fortaleza. Mais uma vez se mostrou um time consistente defensivamente, que a gente estava falando, né? Só está atrás da defesa do Galo, a 2ª melhor defesa do brasileiro. Mas entregou algo que estava faltando, que é eficiência no ataque. E o Autori usou muito esse termo na coletiva. O time precisa ser eficiente. Faltam 5 jogos para o Cruzeiro. Ninguém espera que o Cruzeiro seja transformado, vai ser um time agradável de se ver, envolvente. No momento agora você tem que pontuar. Óbvio que jogar bem vai te deixar mais próximo de 3 pontos. E pelo menos acho que você consegue resgatar um pouco da confiança nessa reta final. É um alívio. Você está numa situação de desespero. O próprio Autori teve que mudar de cargo para tentar solucionar um problema de um projeto que cometeu erros nesse ano.
Quem está falando isso não sou eu. O próprio dirigente do Cruzeiro falou isso. Pedro Martins. Sim. Né? Não, e o Autuori também falou, né, Dodô? Falou. Assim, se estivesse tudo bem, eu como diretor, não assumiria como treinador. É uma minha na reta culpa. Final, Do clube. Treinador, mas não é também. E ele é um supervisor ali, né, Tseng? Porque tanto o Fernando Seabra quanto o Vinícius Rovales são auxiliares do clube, né, que também estão com o Autuori no dia a dia, né? Mas o Autuori é a figura mais experiente, é realmente muitas vezes quem conversa com o árbitro. Nós vimos isso, ele tomou cartão no sábado, cartão amarelo por reclamar da arbitragem contra o Fortaleza. Então, assim, é um time em que ele está participando como supervisor também dos treinadores. Mas ele vai estar na casa-mata na reta final até o final do Brasileiro, né? Me parece muito claro que se quem vencer, acho que, né, Eugênio, vai caminhar, né? Ah, dá uma situação, fica numa situação boa. Muito boa. Mas não garante. Não garante, sim. mas Acho que a briga é até a última rodada. Agora que passo... mas é aquele jogo que o empate não ajuda em nada os dois, né? É péssimo, é péssimo. Mas a gente olha, por exemplo, né, vou pegar aqui a tabela do Vasco. O Vasco tem esse jogo com o Cruzeiro, depois joga com o Corinthians. Não, mas o sábado é Atlético Paranaense e Curitiba. Tem o Atlético Paranaense. Tem um jogo com o Corinthians depois. Esse é em januário. Esses são os jogos mais viáveis para o Vasco. O Vasco tem que arrumar 6 pontos aí. Nesses dois jogos. Desses 9. Porque Desses os 9, demais 6. jogos, esse com o Atlético Paranaense e os dois últimos... Nossa. É o Grêmio, com a despedida de Luizito Soares, e depois é o Red Bull Bragantino em São Januário. Que pode ser o jogo que pode estar ali brigando no G4 ou até pelo título. Ou até pelo título. E você vê, tecnicamente, o Vasco é inferior a esses times. Então o Vasco tem condições de enfrentar o Cruzeiro, com muito custo, com muito suor, tentar buscar uma vitória. Tem condições de, em São Januário, tentar fazer isso com o Corinthians também, que não está jogando tudo isso. Agora, a gente olha a distância do desempenho que o Vasco vem tendo para Atlético Paranaense, Bragantino e Grêmio, é bem maior. Então, se o Vasco quer chegar a 46, muita gente está estabelecendo 46 pontos. Faltam duas vitórias. Faltam 2 vitórias. São essas, Cruzeiro e Corinthians. O resto é loteria. Pode até conseguir, mas é loteria. Mas eu vejo, Eugênio, Donan, Tseng e fãs de esportes, como é um campeonato, ainda mais nessa parte da tabela, muito voltado ao lado emocional, isso vai mudando muito de jogo a jogo. Muito. Né? O Cruzeiro, amanhã do Mineirão, é um Cruzeiro mais animado. É um Cruzeiro talvez um pouco mais confiante em relação àquele quando o Zé Ricardo sai. Sim. Sem torcida. Né? Como mandante, como visitante. No Castelão também foi. Então, assim, é muito rodada a rodada, porque amanhã, se tiver um vencedor do Mineirão, esse vencedor dá um passo importante para escapar. Não é definitivo, mas é um passo muito importante. E o perdedor, a gente vai estar aqui talvez na quinta-feira falando o seguinte, tá vendo? Quem perdeu no Mineirão parou nos 40 pontos, agora tem de buscar pontos talvez fora de casa, talvez em jogos improváveis, mas geralmente esses times têm conseguido. Então, assim, ele é muito traiçoeiro nessa parte do campeonato, esse meio para baixo. Porque você muitas vezes ganha jogos inimagináveis e perde talvez pontos que você estava contando com vitória. Sim. Né? Então, assim, é muito jogo a jogo. E o jogo do Mineirão é muito importante. Você falou dos últimos 2 jogos do Vasco, os 2 últimos jogos do Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras. E depois tem o Goiás, depois de quarta-feira, Goiás agora, né, Alex? na segunda-feira. Que é na segunda-feira em Goiânia. Esse é o confronto. O Cruzeiro pode ser um fiel da balança na briga pelo título. Pelo título, porque na penúltima rodada é contra o Botafogo e na última rodada contra o Palmeiras. Esse jogo Cruzeiro e Vasco é crucial para as duas Parece equipes. que acho que é Cruzeiro contra o Vasco e contra o Goiás. Sim. Tá ali, né? Para buscar Vai 6 pontos. 46 também, né, Alex? Porque, bem ou mal, você colocando ali 3, 4 times antes da zona de rebaixamento, é também complicado para os outros. Porque é aquela história. Se o Cruzeiro, por exemplo, ele vai aos 43 ganhando do Vasco no Mineirão, ele coloca já muita gente entre o Cruzeiro e a zona de rebaixamento. Então, por mais que um consiga pontuar, é difícil que todo mundo consiga. Um consegue pontuar, um vai perder, um vai... E você colocar 5 ou 6 ali... O que eu acho que favorece assim, para o Cruzeiro, ou equilibra um pouco mais, se o Cruzeiro tivesse perdido para o Fortaleza, ele ia muito mais pressionado para esse jogo contra o Vasco, e o Vasco poderia se beneficiar disso. Seria muito ruim. Jogar a pressão para o Cruzeiro e, dessa forma, colocar o estilo de jogo até do Ramon Dias de mais velocidade para encontrar os espaços e tentar uma vitória. Analisando o rendimento, né, num recorte mais recente entre Cruzeiro e Vasco, eu acho que o Vasco joga melhor que o Cruzeiro. Seguidas, né, Donão? São 3 vitórias seguidas, 4 jogos sem perder. Tudo bem que não foi tão bem quanto o Cuiabá e contra o América Mineiro, mas, no geral, desde que o Ramon Dias chegou, esse time foi transformado, até porque o Vasco investiu mais, contratou mais, e com isso o Vasco tem, acho que um time
mais equilibrado, mais organizado coletivamente, jogadores com mais capacidade de definição. Você tem o Verratti, você tem o Medel que volta e faz muita diferença na zaga, você tem o próprio Payet, que é um jogador que o Ramon Dias está contando muito com essa data FIFA para melhorar muito a parte física dele. Ele já perdeu 4 quilos já nas últimas semanas, já dá para ver que ele está mais fino, já foi muito importante com um golaço de falta contra o América Mineiro. Então isso pode ser um diferencial dentro de um Cruzeiro que tem dificuldade para marcar gols. Eu acho que o Vasco tem jogadores com mais capacidade para definir. Mas é um jogo muito equilibrado. Que o Cruzeiro não tem, né? Não, Sim. não tem. Um bom 9. O Verratti fez toda a diferença num campeonato que era fadado ao fracasso, já é, né? Porque está lutando contra o rebaixamento, é um fracasso. Mas assim, estava fadado ao rebaixamento. O Vasco era o último colocado. 99% de chance. E o Verratti muda a cara, por quê? Porque consegue fazer gol. Coisa que o Cruzeiro não tem. O time do Cruzeiro, ao longo do campeonato, com o Pepa, ele tinha um bom desempenho. Ele era um time que gerava situações e ele não as convertia. Faltava o que o Vasco achou no Verratti. Ô Pedro, ô Eugênio, eu vou falar do Pedro, né? Que o Pedro Martins veio aqui no Sport Center na época. Eu perguntei para ele, Cruzeiro com poucos jogadores sul-americanos no seu elenco. Eu falei, não é interessante para o Cruzeiro dar uma monitorada no mercado sul-americano para tentar encontrar alternativas até para o seu ataque? E na época, meio que se desvencilhou por ali. O Vasco conseguiu encontrar a solução. O Verratti era um dos artilheiros do Campeonato Argentino, um cara experiente, 34 anos, mas foi lá buscar. E contratou e solucionou. Acho que faltou um pouco disso. O Vasco buscou o Cano com 31 anos. Exato. Faltou essa criatividade. Você tentar... não tem muito dinheiro? Vamos tentar de uma forma criativa. No caso, ele não é um jogador para revender, é um jogador para dar o retorno técnico. Para dar o retorno, né? E tem. Cruzeiro e Vasco, aliás, a gente está falando de... É isso aí, galera. O Vasco, né? O Vasco tá numa crescente muito boa, né? O momento do Vasco é melhor um pouco do que o do Cruzeiro. O Cruzeiro vinha de uma sequência de 3 derrotas seguidas, conseguiu a vitória na última rodada, né? O jogo atrasado contra o Fortaleza, tirou a equipe do Cruzeiro da zona de rebaixamento, jogou a equipe do Bahia. Bahia, nesse momento, tem 38 e o Cruzeiro 40 pontos, abriu 2 pontos. Lembrando, o Cruzeiro precisa, galera, o Cruzeiro precisa vencer esse próximo jogo para poder tentar, né, já se livrar do rebaixamento no próximo final de semana, né, que uma das duas equipes, quem vencer, vai ter a chance de se livrar do rebaixamento já no jogo do final de semana. O Vasco joga contra o Atlético Paranaense no sábado na Liga Arena, partida iniciando 9h30 da noite, e já a equipe do Cruzeiro vai enfrentar a equipe do Goiás. É jogo, né, não vai ser fácil, hein? Goiás e Cruzeiro, partida marcada também para o próxima segunda-feira, dia 27, né? Partida vai ser no estádio da Serrinha, confronto difícil, porque assim, se o Cruzeiro não vencer o Vasco, o Cruzeiro vai estar naquela situação onde o Goiás ainda não vai ser da zona de rebaixamento, mas o Goiás pode embolar o campeonato, porque Bahia joga também, Bahia joga na rodada, né? Bahia joga contra o Corinthians também precisa vencer, Corinthians tem 44 pontos. Então a equipe do Cruzeiro tem que vencer e tem que torcer por um tropeço dessa equipe. E se o Bahia não vencer, o Cruzeiro vencer o Goiás, o Cruzeiro vai complicar a vida do Bahia. O Cruzeiro praticamente já vai estar garantido aí fora do rebaixamento. Então, por isso que eu falo que essas 2 rodadas vai ser crucial para as duas equipes, tanto para a equipe do Vasco quanto para a equipe do Cruzeiro. A importância é a mesma, na minha opinião, a importância é a mesma. A situação da equipe é parecida, as duas equipes têm 40 pontos, então vai ser um embate muito bom, né, entre o Paulo Autuori, que assumiu a equipe do Cruzeiro, conseguiu sua primeira vitória, e o Ramon Dias, que vem embalado de 3 vitórias com o Vasco, né? Então, na minha opinião, vai ser um jogo muito importante de 2 técnicos aí que são experientes. De um lado o Autuori e do outro lado o Ramon Dias, galera. Quem será que vai sair com a vitória no Mineirão? Será que é o Cruzeiro? Será que é o Vasco? Ou será que vai dar empate? Na minha opinião, o empate é ruim para as duas equipes, né? As duas equipes têm que tentar buscar a vitória, né? Na minha opinião, não tem favorito, jogo sem torcida, né? Na minha opinião, vai ser como se estivesse jogando em campo neutro, né? Não tem como colocar favoritinho para nenhuma das duas equipes, pelo fato de não ter torcida, porque o que ajuda muito também é a torcida apoiando, e o Cruzeiro não vai ter a torcida a seu favor no estádio do Mineirão, galera. E esse foi o vídeo do nosso canal. Você que chegou até aqui, galera, não é inscrito, tem um botão embaixo escrito inscreva-se, deixa seu like também e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.